Fala aí galera, meu nome é Antônio e no vídeo de hoje eu quero a sua ajuda para aceitar Jesus. E para eu aceitar Jesus é muito simples. Eu elaborei apenas 10 questões, as quais se você responder, eu terei o maior prazer em admitir que Jesus existe e assim passar a acreditar nele. Então, meu amigo religioso, ajude a um descrente a acreditar. Você está preparado? Então vamos lá. Primeira pergunta. Se Deus não é homem para se arrepender, por que ele se arrependeu e resetou a humanidade em um dilúvio? Isso é claramente demonstrado em Gênesis 6, versículos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava por toda a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos eram mais continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Alguns amigos cristãos vão dizer que na verdade ele não se arrependeu. O que aconteceu foi que ele ficou triste. Mas se fosse esse o caso mesmo, por que ele resolveu resetar a humanidade lançando sobre ela um terrível dilúvio? Sabe, se ele não errou na hora de programar o ser humano, e muito menos foi um arrependimento, por que raios ele tentou consertar a humanidade matando todo mundo em um dilúvio e selecionando alguns poucos indivíduos para recomeçar? E o principal objetivo desse plano era acabar com a maldade, porém esse plano falhou porque a maldade continuou. Então a primeira pergunta é essa: por que Deus errou e se arrependeu de ter feito a sua criação, sendo que ele é onisciente e onipotente? Segunda pergunta: na Bíblia, Satanás mata apenas 10 pessoas e essas pessoas foram mortas com a autorização de Deus, o que nós podemos acompanhar em Jó. Porém, Deus, ele não só chancela, como ele mesmo mata milhões, se não bilhões de pessoas durante toda a Bíblia. Então, a pergunta é a seguinte: se o Satanás, ele é o grande vilão da mitologia judaico-cristã, você pode me apontar na Bíblia algo que o Satanás tenha feito de ruim que Deus não tenha feito igual ou pior do que ele? Me aponte uma maldade que Satanás fez que Deus não o tenha superado. Terceira pergunta: segundo a mitologia judaico-cristã, Deus sacrificou a ele mesmo para nos livrar de uma punição que ele mesmo causaria. Bom, mas depois ele ressuscitou e isso tecnicamente anularia o sacrifício, mas não vem ao caso aqui. Isso seria mais ou menos como se um banco alegasse que eu tenho uma dívida, debitasse, por exemplo, R$1.000 na minha conta, depois esse mesmo banco retirasse esses R$1.000 de dívida e depois me mandasse uma carta dizendo que ele quitou a minha dívida. A pergunta então é: qual o sentido de Deus sacrificar a ele mesmo para nos salvar da fúria dele mesmo? Qual o sentido disso? Qual a lógica que o amigo cristão vê nessa história? Quarta pergunta: se Deus é um ser transcendente, imortal, onipotente, onisciente, por aí vai, por que ele se agradaria de coisas mundanas, como, por exemplo, o cheiro da gordura queimada de alguns animais sacrificados? Ou ainda pior, por que um Deus onipotente, um ser transcendente, aceitaria sacrifícios humanos, como no caso da filha de Jefté ou dos descendentes de Saul? A pergunta é a seguinte: qual a necessidade de um sacrifício tanto animal quanto humano para um ser transcendente? Quinta pergunta: se Deus é onipotente, onisciente e onipresente, isso significa que ele sabe de tudo, está em todos os lugares e pode fazer aquilo que quiser, correto? Ou seja, ele ajuda os amigos religiosos a comprar um carro 0 km, ajuda um jogador de futebol a marcar um gol, ajuda você a passar no vestibular e até mesmo a conseguir um emprego. E se você tem comida na sua mesa,
você levanta as mãos para o céu e agradece a Ele. Correto até aqui? A minha pergunta então é: se Deus está em todos os lugares, certamente Ele está em países assolados pela fome. Se Ele sabe da dor e do sofrimento que aquelas pessoas estão passando e Ele tem o poder para alimentar aquelas pessoas, assim como Ele tem o poder para te dar um carro ou ajudar um jogador a fazer um gol, por que Ele não mata a fome dessas pessoas? Existem milhões de pessoas na América do Sul passando fome, milhões de pessoas na África passando fome também. Por que Ele não faz chover comida do céu ou surgir comida da terra para essas pessoas? Ou Ele não pode fazer isso? Se Deus está vendo uma criança dentro de uma igreja ser abusada sexualmente por um padre ou pastor ou por qualquer outro líder religioso, por que Ele não salva essa criança? É mais importante ajudar um desportista a sair com a vitória em um jogo do que salvar uma criança de um líder religioso que está abusando dela? É mais importante ajudar uma pessoa a comprar um carro do que alimentar pessoas que estão passando fome? Eu gostaria de ouvir a sua resposta sobre isso. Sexta pergunta. Nas igrejas é muito comum vermos líderes religiosos alegando aos quatro ventos que eles têm a capacidade, junto à sua divindade, de curar pessoas paralíticas, as fazendo voltar a ter seus movimentos. Muitos alegam que fazem cegos voltar a enxergar. Alguns dizem ter o poder, junto à sua divindade, de curar o câncer de algumas pessoas. E por aí vai. Mas a minha pergunta é o seguinte: por algum motivo inexplicável, esses líderes religiosos, ao menor sinal de problema, procuram um médico. Se o líder religioso em questão tem um problema no joelho, ele vai procurar o melhor hospital possível e realizar os melhores tratamentos com os melhores médicos possíveis. Se um líder religioso tem um problema na vista, ele logo vai procurar os melhores oftalmologistas, vão usar dos melhores óculos, ou quem sabe fazer uma cirurgia reparatória em seu olho. Ao menor sinal de qualquer outro tipo de doença, é o que eu já expliquei, vão recorrer aos melhores hospitais. Você está conseguindo me entender? O que seria um problema no joelho para uma pessoa que faz paralíticos voltar a andar? Ou o que seria um pequeno problema na visão para quem alega curar cegos? Então a minha pergunta é: por que essas pessoas alegam supostamente curar outras pessoas, mas não conseguem curar a si mesmos e muito menos ir a hospitais curar outras pessoas? Seria algum tipo de truque praticado nas igrejas ou outra coisa? Você poderia me explicar? Sétima pergunta. Suponhamos que você morreu e foi para o céu. Porém, todas as pessoas que você ama, como seus filhos, seus pais, as pessoas que o cercam, vão para o inferno. Você estaria vivendo um paraíso ou você estaria vivendo um inferno no paraíso ao sofrer pelo que aquelas pessoas estão sofrendo no inferno? Segundo o que acreditam os amigos cristãos, o inferno é um lugar criado por um ser de pura e extrema bondade para torturar eternamente as pessoas. Então a pergunta é: você ficaria feliz sabendo que as pessoas que você mais ama estão sofrendo eternamente no inferno? Alguns vão alegar que quando você for para o paraíso, a sua memória será apagada. Mas nesse caso, você não deixaria de ser você? Então só me responda isso. Você seria feliz vivendo no paraíso com as pessoas que você ama, vivendo no inferno? Oitava pergunta. Deus é muito bom em odiar algumas coisas. O prepúcio é uma delas. Se Deus odeia tanto o prepúcio, por que raios d'água ele criou o homem com o tal do prepúcio? Seria uma falha em seu projeto? Se ele odeia tanto a homossexualidade, por que ele criou mecanismos biológicos que fazem com que tanto homens quanto animais se sintam atraídos por indivíduos do mesmo sexo? Novamente, teria Deus errado em seu projeto? Nona pergunta. Se a religião judaico-cristã é a correta, por que existem religiões mais antigas no mundo? Os egípcios não deveriam adorar o Deus judaico há mais de 5.000 anos atrás? Não era para o zoroatrismo se inspirar no judaísmo
há mais de 3.000 anos atrás e não o contrário? Ou por qual motivo a religião suméria, que tem mais de 6.000 anos, influenciou tanto a religião judaica? Não era para ser o judaísmo influenciando os sumérios? E o que falar do Vedas dos hindus, que é, sem sombra de dúvida, uma das religiões mais antigas do mundo? Sabe, inúmeros povos das Américas tinham centenas de religiões diferentes, cada uma com sua crença e suas divindades específicas. As tribos africanas seguiam pelo mesmo caminho. A pergunta então é: se Deus é o criador verdadeiro do mundo, o judaísmo não deveria ser a primeira religião existente e ela não deveria ser seguida por todos os povos do planeta? Essa aqui eu acredito que vai deixar você pensativo por um bom tempo. 10ª pergunta: se Deus é o criador do tempo e também do espaço, logo nós podemos concluir que Deus estava em lugar algum e em tempo algum antes da criação do universo. Deus é um personagem que tem os seguintes atributos: invisibilidade, imaterial, incorpóreo, invisível e etc. Ou seja, ele é um personagem que tem todas as características atribuídas à não existência de algo. Portanto, nós podemos concluir que, além de ter todas as características e atributos de inexistência, Deus, segundo os amigos religiosos, também estaria em tempo algum e em lugar algum. No melhor dos cenários, Deus estaria na inexistência absoluta. Então, para finalizar, a última pergunta é: que provas e evidência os amigos religiosos possuem da suposta existência de um ser e incorpora todos os atributos referentes à inexistência? Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você, amigo cristão, aceitou o desafio, responda com coerência todas essas 10 perguntas que nós vamos avaliar. E caso todas elas façam sentido, eu prometo a você que eu aceito Jesus. Então é isso aí, galera. Um grande abraço, valeu, falou, fui!